E aí, Precristo, Felipe Viana aqui de novo. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. E se você não ativou as notificações ainda, você ative, porque a gente não está mais enviando notificação via WhatsApp. Então é muito importante que você mantenha esse sininho aí ativado para você saber na hora que cada vídeo é lançado aqui no canal do Imprecristo. E hoje a gente vai falar sobre um tema que tem sido muito polêmico, tem gerado muitas discussões, gerou muitos vídeos no YouTube e eu quero colocar aqui para você a minha opinião a respeito dessa nova reforma tributária que está sendo aprovada aí no Senado, já passou pelo Congresso, né? E provavelmente deve passar também. A gente vê aí um movimento para lá de estranho no governo federal e a gente, enfim, vamos falar um pouquinho sobre isso. Antes eu quero deixar aqui uma passagem para você, que está lá em Efésios 5, do versículo 15 até o 16, que ele fala assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. A gente sabe, a própria Bíblia já disse que os dias são maus, a Bíblia também fala que no tempo do anticristo a coisa tende aí a piorar bastante do que a gente está vendo. A gente já pôde compartilhar em alguns cultos também que a situação do mundo dificilmente vai ter uma melhora a não ser, né, a nossa conversão totalmente para os caminhos do Senhor e a gente poder viver dentro desse reino que a gente já pode viver aqui na Terra, né? Mas se não for isso, cara, a gente está perdido, não importa onde você esteja trabalhando, se está, se não está, a situação do mundo é complicada e a gente sabe disso desde do começo dos tempos, né? Mas desde depois ali que Jesus ele foi crucificado, ressuscitou e ascendeu aos céus com as revelações que a Bíblia nos traz a respeito do nosso final dos tempos aqui. E, cara, essa reforma tributária, ela realmente consegue um pouco se travestir de uma coisa boa, tá? Essa é a minha sincera e humilde opinião. Se você tiver outra opinião, você pode colocar aí nos comentários. Mas ela vem travestida de que é uma reforma que ela vai zerar o imposto dos produtos da cesta básica, ou seja, a cesta básica ela vai ficar mais barata para as pessoas com necessidade. Isso é maravilhoso. Alguns outros produtos que por fora da cesta básica, eles vão ter também os impostos diminuídos. Só que outras coisas vão ser colocadas mais caras, porque é necessário que haja um equilíbrio. Então, não é uma reforma que está fazendo o povo pagar menos imposto. É uma reforma que está reequilibrando as coisas. E, por exemplo, quem tem uma lancha, quem quer comprar uma lancha, vai pagar mais imposto. Os carros mais caros, falando mesmo em valor monetário, ticket médio ali, carro de 150, 200, 300 mil para cima, eles vão pagar mais imposto, vão pagar mais IPVA. Vai haver, então, uma compensação na balança, não necessariamente que o brasileiro ele vai pagar em média ali quando fecha o PIB do Brasil, não vai querer dizer que o imposto que entrou ele está maior ou menor, ele vai estar a proposta é que ele esteja mais ou menos equiparado, o que assim o Brasil já é um dos países que mais cobram impostos no mundo, né? Então se a solução para o nosso mercado for aumentar imposto, aí é muito complicado. Me preocupa o fato de taxação de grandes fortunas, tá? Aconteceu recentemente que o governo da Noruega ele tomou essa decisão e ocorreu o maior êxodo de bilionários de um país da história da humanidade.
Em tempo recorde, os bilionários deixaram a Noruega e eles foram embora para outro país que os taxasse menos. Por que seria diferente no Brasil? E eu vou explicar por que isso nos afeta. Tá? Porque eu não sou bilionário, provavelmente você que está me assistindo aí também não seja, tem uma pouca possibilidade de que você seja. Se você for, parabéns, que você tenha mais prosperidade, mas falando aqui no nosso mundo, o que isso nos afeta? Tá? Eu vou colocar um ponto a mais aqui. O setor de serviços ele vai ser bem prejudicado por pagar mais impostos. E eu vou dar um exemplo aqui que eu tenho a minha empresa no Brasil e essa empresa ela paga 6% de imposto cada nota que eu gero. Esse imposto de 6% ele vai para 25%. Colocando isso, a minha empresa não tem funcionários, trabalhávamos eu e a Tamires, tudo bem, mas um quarto do faturamento iria para o governo se a gente ainda tivesse trabalhando forte com ela no Brasil. Agora, pega esses dois pontos que eu te falei, taxação de grandes fortunas e o setor de serviços, que representa mais de 70% do PIB do Brasil, com maiores impostos e tendo um resultado aí prejudicial. Isso é extremamente preocupante porque quem movimenta mais de 70% do PIB pagando mais imposto contrata menos, pagando mais imposto pode ser que demita mais e não recontrate pessoas para essas posições. Você já tem uma série de barreiras na CLT. Você cria barreiras também na PJ. Então, é mais difícil que uma pessoa ali possa prover os serviços para uma empresa. Eu já trabalhei nos dois formatos e é lógico. Se você souber trabalhar com os dois, não vai fazer muita diferença, só que agora vai. Né? 25% é um quarto de tudo aquilo que você ganha. E para mim o core dessa questão é justamente o governo ele está atacando a produtividade. E ao atacar a produtividade, você cria uma cadeia de acontecimentos, uma sucessão de acontecimentos que outros países do mundo eles já estão vivendo o futuro dessa política e eles estão na miséria. Eu vou dar o exemplo do Egito, que a gente teve lá, acho que 6 meses atrás, mais ou menos, que aplicou exatamente essas mesmas coisas, esses mesmos princípios na economia. E eles estão vivendo o 9º ano do governo, desse governo de esquerda, desse governo que é muito próximo das políticas do nosso atual governo. E eles dão para o povo um incentivo de custo, eles dão pão, água, leite, acho que gasolina, talvez uma outra coisa, eram 5 coisas, para a pessoa se manter viva e para a pessoa se manter produzindo. Quando o nosso governo ele ataca a produtividade do país, ela tira as grandes fortunas que não vão querer pagar para estarem no Brasil, não vão querer participar desse circo que acontece aqui politicamente, e você taxa o setor que mais produz no país, e esses caras param de me contratar e te contratar, o governo a longo prazo ele está falando assim, olha, as coisas elas precisam ser arrumadas, é uma falsa arrumação, e no longo prazo, não fica preocupado não. Quando você estiver passando por uma dificuldade, eu tenho aqui um Bolsa Família para você. Bolsa Família que o nosso presidente aqui fez e está te salvando agora, porque antes você tinha seu emprego, você não tem mais, as coisas estão difíceis, mas está tudo bem. O nosso assistencialismo vai te ajudar. E aí você vai receber esse assistencialismo
uma miguela, né, do governo, e você vai se sentir grato, porque esse assistencialismo salvou você e sua família de não poder comprar um pão. A essa altura você não vai perceber que não tem mais empresa contratando. A essa altura você não vai perceber que os bilionários foram embora. Porque você provavelmente não teve contato com a maioria deles. Se eles estão aqui, ou aí, ou lá, não faz diferença. Você não percebe que as grandes fortunas saíram do Brasil, você não percebe que o Brasil não recebe mais investimento externo. Eles estão tentando vender essa imagem de reforma tributária como uma facilitação dos impostos, que de certa forma está mais ou menos certo, facilita um pouquinho, porque vários impostos saem de cena para ter um imposto único ali. Isso eu não vou entrar no detalhe, mas tem uma simplificação. Falando que isso vai ajudar as empresas de fora a entrarem no Brasil e investirem no Brasil. A verdade é que essas empresas elas vão fazer a conta delas top-down, como a gente fala. E elas têm ali um objetivo de margem, um objetivo de lucro. E o imposto do Brasil não vai permitir que esse lucro ele seja viável. Acontece que os preços sobem para as empresas que quiserem ficar. A gente não tem poder de compra em real para poder comprar o produto dessas empresas. E aí a gente está num ciclo viciante, um ciclo vicioso de pobreza, de falta de produtividade, de assistencialismo, de ilusão, de gratidão ao governo, porque eles dão o Bolsa Família. Simplesmente o Brasil para de produzir, para de gerar riqueza e é como se todos os motores agora que estavam ali, os motores do avião, né, as turbinas, estavam ali prontas para decolar, elas têm que serem desligadas novamente. Então, é preocupante essa reforma tributária. Eu acho que o Brasil precisa sim de uma reforma profunda. Não dá mais para ter esse nível de complexidade dos impostos. Basta ver estatísticas de quantos empreendedores começam seus negócios e mais de 80% deles não conseguem, não estão vivos depois do segundo ano do negócio aberto. Então, quantas pessoas estão aí com dívidas, devendo imposto, devendo um monte de coisa e realmente a gente não tem um ambiente que favorece, cara, a produtividade. Então, essa é a minha opinião. Quero deixar mais um para fechar e concluir aqui. Eu quero deixar um versículo, na verdade são 3, Provérbios 6, do 6 ao 8, e é muito mais um versículo para o nosso governo, né? Para o nosso governante. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, ainda assim armazena suas provisões no verão. E na época da colheita junta o seu alimento. Não sejamos preguiçosos todos, né? Acho que a gente precisa buscar a produtividade. A gente precisa buscar o que o governo muitas vezes quer que a gente esteja longe. Ou seja, é importante que a gente não perca tempo da nossa vida fazendo coisas que não vão agregar. E a gente olhe para aquilo que realmente nos dá um crescimento, nos abre novas possibilidades e que a gente invista nisso. É muito triste isso que a gente está vendo se configurar no Brasil. É muito triste ver que várias pessoas estão sendo influenciadas por falsos dados, ou então dados que são reais, mas são falsamente interpretados para dar uma boa notícia do que o governo tem feito, mas, cara, a minha posição é essa, porque eu realmente não só estudei, mas vi a realidade de um país que opta pela não produtividade, assistencialismo e taxação de grandes fortunas. É um país que espanta os seus ricos, espanta os seus investidores, espanta pessoas que realmente têm
prazer de evoluir e que geram empregos, tratando essas pessoas como vilões, enquanto são as pessoas que poderiam, sim, fazer com que o brasileiro colocasse mais comida na sua mesa, mais carros na sua garagem, mais casas para construção de patrimônio. Oremos pelo Brasil. Oremos pelo Brasil. Se seu deputado, senador ganhou a eleição, manda uma mensagem para ele, faça aí o seu papel como cidadão, de que seja apresentado um texto que faça mais sentido. Tenho vários outros pontos aqui para falar dessa reforma, mas eu queria focar nessa perda de produtividade, porque isso é o que eu vejo que, num médio prazo, pode fazer com que muitos brasileiros estejam sem emprego. E isso é terrível. Né? Então, esse é o recado. Oremos pelo Brasil. Não deixe de orar pelo Brasil todos os dias. E que esse avivamento que nós esperamos para a nossa nação, que ele aconteça logo, que ele atinja todos os pontos, todos os âmbitos da nossa sociedade, principalmente a política, para que pessoas cheguem lá e possam fazer seu trabalho sério, não aprovar um texto com um monte de remendo, a toque de caixa, um texto que foi enviado à noite para ser aprovado no outro dia, não sei quantas centenas de páginas que não dava nem tempo de serem lidas, né? Então, que acabe a corrupção no nosso país, que acabe toda essa palhaçada, todo esse circo que a gente está vendo. Bom, é essa a minha opinião. Quero que você coloque também sua opinião aí nos comentários e vamos debater a respeito dessa nova reforma tributária do nosso país. E aí, você é contra ou a favor? Você concorda ou discorda de mim? Coloque aqui nos comentários, dê o seu like no vídeo. Fica à vontade para dar o dislike também, se você discorda, não tem problema, mas se manifesta e a gente está junto aqui para discutir junto e trocar experiências, sempre pensando no que a Bíblia fala, sempre em Cristo trazendo a interpretação dos fatos aí com base no que a Bíblia diz. Se a Bíblia incentiva a produtividade, se o governo quer minar a produtividade, tire suas próprias conclusões, né? É isso aí. Esse é o Cristo, sou Felipe Viana, até o próximo vídeo. Tchau.